Aleluia. Quem pode levantar a mão e dar um brado de glória a Deus? Procure o crente mais pentecostal que tem do seu lado. Procure aí, procure aí. Procura aí. Diga para ele, ou você vai dar glória ou eu vou mudar de lugar. Diga aí. De pé, todos de pé, por favor. Todos de pé, todos. Você que trouxe a sua Bíblia, você vai abrir no livro do Gênesis, no capítulo de número 12. No capítulo de número 12, nós vamos ler a partir do verso de número 1. Logo em seguida, nós vamos ler o capítulo 16 e o verso de número 16. Agradeço ao missionário Ezequiel Pires. Deus continue te honrando muito. Eu acompanho essas vigílias desde os anos 90 lá no Socorro. Era menininho. Eu tinha 12 anos. E eu só podia ir porque um adulto me levava para a vigília. E era coisa tremenda. Eu louvo a Deus que ao longo desses quase 20 anos, ele não parou. Diga comigo, missionário. Diga, não pare. Amém. Quem acredita que ele não vai parar, diga amém. Uma alegria rever, está acompanhado o pastor Rodrigo Anjos. Vem aqui, pastor. Que está aqui esses dias em São Paulo, se preparando para ir para Angola. Tem desenvolvido uma série de conferências e cruzadas em todo o continente europeu, como aqui no Brasil. Chegou a semana passada, eu fui buscá-lo no aeroporto de Guarulhos. É engraçado que eu vim de Santa Catarina, da vigília do Bom Samaritano, que é uma vigília tremenda como esta, estava sendo transmitido pela internet, e eu desci em Congonhas, peguei o carro e fui buscá-lo em Guarulhos. Deus tem usado o pastor Rodrigo de uma maneira especial. Um irmão, um amigo. E já conversamos com o missionário, vai estar pregando aqui em breve. Diga comigo, pastor Rodrigo. Nós, mais forte, estaremos orando pelo seu ministério. Deus te abençoe, pastor. Alegria rever Luiz. Cadê o Luiz? Estava aqui agora com a careca dele. Deus te abençoe, Luiz. Amigo de muitos anos também, pastor Advanilson Lima, uma satisfação revê-lo. Deus te abençoe. Pastor Jorge Alexandre, balança a mão assim, ó. Esse que a cara dele está aqui, ó, Jorge Alexandre. Irmãos, pense numa igreja abençoada. Quem aqui mora na Zona Leste, São Mateus, quem mora naquela região? Não deixe de ir lá na Mateu Bem. Eu fiquei surpreendido. Estive ministrando lá. Foram quase 200 DVDs vendidos lá, pastor. Fiquei surpreendido com o que Deus faz. É uma multidão como esta que se reúne todos os domingos e quarta-feira já não cabe mais o povo na igreja. Então não deixe de visitar esse homem de Deus. Gênesis capítulo 12, quem achou, diga eu achei. Diz, ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Capítulo de número 16, leremos o verso de número 16.
E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Capítulo 17, verso 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Quem pode, diga amém. Antes de você se assentar, você vai abraçar pelo menos 2 crentes e vai dizer para eles assim: Deus não desistiu de você. Diga, 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 diga. Reclamar, shekelemendeva, sequeia lá. Só quem acredita que Deus não desistiu, balance a mão para a direita, para a esquerda, diga glória a Deus esta madrugada. Isto, se assente um pouquinho, se assente. Agradeço, pastor Jussivan Cruz, Deus te abençoe muito, honre o teu ministério de uma maneira especial. Amados santos de Deus, olhai-vos bem para cá, redobre a sua atenção, eu tenho uma palavra de Deus para vos transmitir na madrugada desta sexta-feira. Nós acabamos de ler um texto bíblico, que é um texto biográfico, que fala acerca de um dos homens que marcou a história da humanidade, um homem com quem Deus estabeleceu uma grande aliança. Mas os primeiros versos que nós lemos esta madrugada, no capítulo de número 12 do livro do Gênesis, a partir do verso de número 1, nós encontramos a Bíblia narrando o momento da chamada de Deus na vida do patriarca. Quando o texto narra que diz que Deus chama Abraão e diz para ele o seguinte: Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela, e também da casa de teu pai, e dirige-te para a terra que eu te mostrarei. Mas o engraçado é que Deus não deu um mapa para Abraão, Deus não lhe deu um GPS, Deus não lhe deu um guia, Deus simplesmente disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e dirija-te para a terra que eu te mostrarei. E é engraçado que quando Deus chama Abraão, Deus também lhe faz uma promessa. E a promessa que Deus faz para Abraão é essa: e eu vou te abençoar, eu vou fazer de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Mas a Bíblia diz que quando Deus promete que vai fazer de Abraão uma grande nação, que vai abençoá-lo, que vai honrá-lo, o texto que nós lemos no capítulo de número 12 e o verso 4 diz que Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus lhe fez esta promessa. E além de Abraão ter 75 anos de idade, a sua esposa, que também já era avançada em idade, ela era estéril. Então, aos olhos humanos, seria impossível de uma promessa como esta se tornar realidade. Mas a Bíblia diz que Abraão acreditou na promessa. Olhe para alguém que está ao seu lado, sem muito barulho, diga para ele: não duvide da promessa. Diga, 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 não duvide, não duvide, não duvide. Tem crente que entrou aqui esta madrugada e está duvidando das promessas. Abraão acredita, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela. Para onde Abraão vai? Abraão viaja para o Egito. Tudo indica que Abraão viaja para o Egito acreditando que
a promessa de Deus na sua vida iria se tornar realidade no Egito, mas a promessa não se cumpre no Egito. E no capítulo de número 13 do livro do Gênesis, a Bíblia mostra Abraão retornando do Egito e a promessa não se torna realidade. Abraão está esperando. No capítulo de número 14 do livro do Gênesis, a Bíblia mostra Abraão participando de uma guerra. Ele estava lutando para resgatar o seu sobrinho Ló, que havia sido sequestrado. E a promessa, pastor, ela não se cumpre no capítulo 14. A Bíblia diz que no capítulo 15, Deus encontra Abraão desanimado, abatido, cabisbaixo. Deus então chama Abraão e diz: Abraão, não temas, porque eu estou contigo e eu sou o teu grandíssimo galardão. Mas Abraão olha para Deus e a pergunta dele é: eu quero saber da promessa. O Senhor prometeu, o Senhor disse que iria fazer, e eu vejo o tempo passando, muitas coisas acontecendo, e a tua promessa não se torna realidade. Mas a Bíblia diz que no capítulo 16 do livro do Gênesis, quando Abraão completou 86 anos de idade. Abraão completou 86 anos de idade, 86 anos de idade. Então, quando Deus prometeu, ele tinha 75, e agora ele já estava com 86. Eram 11 anos aguardando Deus cumprir uma promessa. Não eram 11 dias, não eram 11 meses, eram 11 anos que ele estava aguardando Deus cumprir uma promessa. A Bíblia mostra que um dia Abraão acorda cansado, cabisbaixo, preocupado. Abraão dá uma olhada para o seu corpo e ele percebe que com o passar dos anos, o seu corpo já não era mais o mesmo. Abraão olha para a sua esposa e percebe que Sara também não é mais a mesma, e o tempo havia passado e Deus não cumprir a promessa. Sara dá uma olhada para Abraão e diz para ele assim: meu velho, é o seguinte, eu tenho um plano que é muito mais rápido do que o plano de Deus. Abraão olha e diz: minha velha, que plano é esse? E ela diz o seguinte: olha, nós temos uma empregada chamada Agar, nós temos uma escrava, então você vai ter um filho com ela e vai passar a considerar esse filho como sendo filho da promessa. E esqueça dessa ideia de que Deus vai fazer. Quem está ligado comigo, balança a mão assim para me ver. Balança. Eu estou vendo o crente dormindo na vigília, não é normal. Sacode ele aí, diga: quem tem sono dorme em casa, rapaz. Diga para ele, não balance devagar não, sacode ele assim, ó, e diga: quem tem sono dorme em casa. Quem veio para ficar acordado e dar rajada de glória esta madrugada? Isso, que bonito. Então eles combinam o seguinte: olha, nós vamos então fazer isso. E Abraão pega a sua escrava, pelo nome de Agar, e tem um filho com ela. Quando Abraão tem um filho com Agar, ele abre mão da promessa de Deus, ele abre mão daquilo que Deus havia lhe falado. E pastor, e como fica Deus na história? Quer dizer que Abraão abre mão da promessa. Abraão tem um filho com Agar, e Deus ficou de camarote, simplesmente assistindo todas as atitudes tolas de Abraão? Não. Quando nós lemos o capítulo 16 e o verso 16, a Bíblia mostra que
Quando Abraão cometeu esse ato, ele tinha 86 anos de idade, 86. Porém, quando você lê um verso à frente, no capítulo 17 e o verso 1, a Bíblia mostra o mesmo Abraão, já com 99 anos de idade. Pastor, o que é isto? Entre o capítulo 16 e o verso 16 para o capítulo 17, o verso 1, há um intervalo e um espaço de 13 anos. Pastor, o que era esses 13 anos? Quem quer saber, diga eu. O que eram esses 13 anos? Foram exatamente 13 anos que Deus ficou em silêncio, sem conversar com Abraão. Imagine o que é vir na vigília todas as sextas-feiras e Deus não lhe falar uma palavra. Imagine o que é ir para a igreja todos os domingos, na escola bíblica dominical, no culto à noite, termina o culto e Deus não te fala nada. Imagine o que é passar 13 viradas de ano, comemorar 13 Natal, e aí Deus não falar nada com você. Abraão experimentou o silêncio de Deus. Ei, se tem coisa que machuca, o silêncio de Deus. É quando você vem para a vigília esperando Deus te falar e Deus não diz nada. É quando você sobe o monte, desce o vale, põe o joelho no chão, põe a face no pó e Deus não te fala nada. Abraão experimentou o silêncio, mas o silêncio de Deus na vida de Abraão falava com ele palavras que somente ele era capaz de escutar. O que o silêncio dizia? O silêncio de Deus na vida de Abraão dizia o seguinte: Abraão, eu não gosto quando você é precipitado e não sabe aguardar o meu tempo. Abraão, eu não gosto quando você não tem paciência para entender que quem promete sou eu, quem cumpre sou eu, no dia que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, quando eu determino. O silêncio de Deus na vida de Abraão dizia para Abraão o seguinte: Abraão, eu não gosto quando a precipitação e a ansiedade fala mais alto que a fé. Então você abre mão da minha promessa e busca subterfúgios. Mas a Bíblia diz no capítulo 17 que quando passa-se 13 anos, Deus volta a falar com Abraão novamente. E no capítulo de número 21 do livro do Gênesis, quando Abraão já tinha 100 anos, foram 25 anos de espera. A Bíblia diz no capítulo 21 e o verso 1 do livro do Gênesis que cumpriu-se o tempo determinado por Deus, e Sara deu luz a um filho e chamou seu nome Isaque. Glória a Deus, que história bonita. O que eu aprendo nessa história é uma lição magnífica. Redobre atenção, escute, porque Deus trouxe algumas pessoas esta madrugada somente para ouvir isso. Eu aprendo que Deus, Ele não desiste de nós. Quando Abraão teve um filho com Agar, Deus poderia ter olhado para ele e dito: Abraão, como você não foi fiel à espera e ao meu tempo, eu abro mão da promessa que eu fiz. Deus poderia ter dito: Abraão, eu prometi, mas você pecou. Eu me mantive fiel, mas você não foi fiel. Abraão errou, Abraão falhou, mas Deus não desistiu da vida de Abraão. Ei, eu não te conheço esta madrugada, mas eu sei que tem crente que veio aqui da zona leste, outros vieram da zona sul, outros da zona oeste, outros da zona norte, outros do interior de São Paulo, outros vieram de outros estados. Eu não te conheço, mas eu tenho uma boa mensagem para você essa madrugada. Sabe qual é? É que o Deus que não desistiu da vida de Abraão, o Deus que não desistiu da vida de Sara, esta madrugada Ele está dizendo: filho, não interessa quem você é e aonde você mora, eu não abro
abro mão da tua vida. Eu não desisti de você, eu não desisti da tua casa, eu não desisti da tua família, eu não desisti do teu ministério. Se tem pentecostal que acredita, solte o teu grito aí e dá um brado de glória. Isso, coloque a mão no ombro de alguém aí e diga: Deus não desistiu de você. Deus, o rabaga séria, ela mante kamenekobadaraba, se tem pentecostal, dá um brado de glória a Deus aí, de glória. Deus não desiste. Agora me olhe, Deus não desiste de nós, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós o decepcionamos, mesmo quando nós caímos. Deus não desiste de nós. A igreja desiste, a família desiste, a esposa desiste do esposo, o esposo desiste da esposa, o pai desiste do filho, o filho desiste do pai. Agora Deus não desiste de nós. Quem não se lembra na Bíblia, vários exemplos que nós temos. Exemplos de quem, pastor? Exemplos de um homem chamado Moisés. Moisés, no início do seu ministério, da sua vida, ele cometeu um homicídio, ocultou o cadáver, fugiu do Egito. Quando Moisés um dia está andando lá em Midian, pelo deserto com as ovelhas, Deus aparece no pé do monte, chama ele da sarça e diz: Moisés, o Egito desistiu de você, os seus compatriotas também, mas eu desci na terra para dizer: eu não desisti de você, o meu projeto está de pé, aquilo que eu te chamei para fazer vai acontecer. Quem não se lembra na Bíblia de um homem chamado Sansão? Sansão errou. Somente no capítulo 16 do livro de Juízes, Sansão comete 2 pecados de desvio sexual. Sansão erra, Sansão peca, e Deus não desistiu da vida de Sansão. Quem não se lembra de Davi? Davi sentado no trono, ele comete um adultério, ele comete um homicídio, manda que mate um homem justo. Todos desistiram de Davi. O filho mais honrado, chamado Absalão, ele desistiu do pai. Na nação vários homens desistiram. Agora Deus não desistiu de Davi. Por que não lembrarmos da Bíblia ainda de um homem chamado Pedro? Ele negou Jesus, ele falhou, ele abandonou, ele rejeitou, e Jesus não desistiu da vida de Pedro. Deus não desistiu da tua vida. Eu vou insistir isso aqui esta noite. Deus não desistiu da tua vida. Pode celebrar esta madrugada, pode pular essa madrugada, pode dançar essa madrugada, pode rir na cara do diabo, pode fazer figuinha para ele e dizer: você tem dor de cotovelo? Deus alaço quebe devassa eleve esteia e me degacia. Deus adaquesta não desistiu de você, não. Só quem tem o dedo indicador, levanta esse dedo, coloque no nariz de alguém, abre a boca de profeta e diga: Deus não desistiu de você. Vai ficar calado quem é gelado, porque quem é pentecostal já entendeu. Eu vou dar lugar esta madrugada, eu vou dar lugar. Deus não desistiu. Deus, ele não desiste. Quem não se lembra na Bíblia de quem, pastor? De um homem chamado Elias. Olhe para cá para vocês entenderem. Elias um dia resolveu desistir de tudo. Elias resolve desistir do seu ministério. Elias resolve desistir da sua chamada. Elias olha para Deus um dia, sentindo o peso da responsabilidade de ser um profeta, de ser um ministro. Elias olha para Deus e diz: Deus, eu não quero mais profetizar.
Não adianta o Senhor me dar mensagens, porque eu não vou entregar mais. Deus olha para Elias, na minha ótica, na minha conjectura, e diz para Elias o seguinte: Elias, se você desiste de mim hoje, para onde é que você vai? Elias diz: já tem um endereço, eu vou para o deserto de Berseba. Elias sai da presença do Senhor e ele entra no deserto de Berseba. Quando Elias entra no deserto, a Bíblia mostra que Deus chama um anjo, e Deus chama o anjo e diz: anjo, vem cá. Se você está vendo Elias lá na terra, esse profeta birrento, achando que é alguma coisa, o anjo diz: estou. Então segue ele. Ele desistiu, ele abriu mão de tudo, acompanha ele. Quando Elias entra no deserto, ele vai caminhando, ele não percebe, havia um anjo seguindo o rastro dele. Aonde ele pisava, o anjo ia pisando atrás, aonde ele passava, o anjo passava. Elias encontrou um pé de zimbro no deserto. Sombra no deserto, quem não gosta? Quando ele encontra o pé de zimbro, ele deita debaixo do pé de zimbro e vai dormir. Quando ele está dormindo, o anjo chega nele, toca nele e diz: Elias, Elias, levanta, come. Eu estou aqui como prova de que você desistiu, mas o céu ainda não desistiu de você. O céu ainda não desistiu. Levanta, come. Agora olhe para cá, olhe para cá. Quem está ligado na palavra? Quem está ligado? Quem está ligado? Quem está ligado? Quem está ligado? Eu estou me controlando aqui, sabe por quê? Eu já estou com vontade de marchar, eu já estou com vontade de sapatear, e eu vou dar lugar esta noite. Sabe por que eu vou dar lugar? Porque enquanto eu estou pregando, Deus está ministrando ao meu espírito e dizendo: Samuel, eu não desisti do teu ministério, eu não desisti da tua vida, eu não desisti da tua chamada, eu não desisti. Elias levanta, ele come o pão, ele bebe a água, mas ele era birrento. Tem crente que é birrento. Deus diz: entrega, ele não entrega. Vai, ele não vai. Ele quer fazer greve, ele quer fazer manifestação. Agora não dou mais glória, agora não dou mais aleluia, a vitória não veio, o anjo não desceu. Elias, birrento, está lá Elias fazendo birra. Quando ele está fazendo